Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao 4:21. Um minuto apenas e Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua família, Deus pode mudar o seu status, Deus pode mudar completamente isso que você está vivendo hoje. Deus te abençoe. Nós hoje falaremos sobre as riquezas segundo a Bíblia, o padrão bíblico. O que seria as riquezas segundo o conceito de Deus? O que Deus fala sobre as riquezas? Qual é o conceito de Deus? Olá. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao 4:21. Um minuto apenas. E Deus pode fazer todas as coisas novas. Seja bem-vindo ao 4:21. Um minuto apenas. E Deus pode fazer tudo novo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Espero que essa palavra possa vir ao seu coração, cair ao teu coração, chegar ao teu coração e te traga esperança, paz, gozo, tudo aquilo que é advindo do Senhor para a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tenho expectativa de que Deus pode falar ao seu coração nessa noite através dessa palavra. Seja muito bem-vindo, todos vocês. Sei que em momento exato estaremos em um grupo de pessoas ainda maiores. Sei que essa palavra, confiadamente, já que o Senhor nos confiou para trazê-la, será levada aos quatro cantos da terra. Porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. E eu creio absolutamente que Deus pode usar essa palavra para falar ao seu coração. Bem-vindo você. Bem-vindo essa noite. Quero trazer essa palavra do coração de Deus para você. Quero começar a orar por você, na verdade. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, ela é pura, ela é eficaz, mais cortante, Deus, que espada de dois gumes. O Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais que pensamos. O Senhor é um Deus poderoso, Senhor, para transformar vidas. O Senhor é capaz de, com uma só palavra, Senhor, fazer do caos uma nova perspectiva. E o Senhor é um Deus capaz de mudar todas as coisas. O Senhor é um Deus capaz de fazer novas todas as coisas pelo poder de Tua palavra. E no poder de Tua palavra o Senhor criou todas as coisas. E eu te bendigo pelo poder da Tua palavra. Eu te bendigo, Senhor, porque a Tua palavra pode entrar nos cantos mais escuros das nossas almas, Deus, e abrir portas que nem nós mesmos conhecemos. O Senhor é um Deus capaz de fazer tudo novo. O Senhor é um Deus capaz, Senhor, de levantar os que estão abatidos, de dar ânimo aos que estão desanimados. O Senhor é aquele, Senhor, que pode transformar essa condição. Senhor, se há um pai, uma mãe agora, debilitados, tristes, Deus, e que oram pelos seus filhos, que o Senhor tome essa oração no Teu trono de glória, que o Senhor possa levar transformação para dentro dessa casa, aos que estão aflitos, meu Deus, estão buscando
Senhor, uma oportunidade de trabalho, que estão buscando por uma oportunidade nos negócios, que o Senhor abra essas oportunidades, que o Senhor traga a provisão necessária para esse lar, esse pai, essa mãe que chora sem saber o que vai fazer amanhã, Senhor, para honrar os seus compromissos, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa alcançá-los com a tua bondade, que as portas do céu se abram, que o Senhor possa derramar dos teus ricos celeiros sobre essas vidas, que o Senhor transborde na vida daqueles que te buscam, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, Senhor, onde há um necessitado, um aflito na alma, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer novo ânimo, que o Senhor possa trazer transformação de vida, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Senhor, que alcance aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que se afastaram por algum motivo e que não têm forças para voltar à tua presença, a caminhar com o Senhor, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa, Deus, derramar uma unção nova, uma unção de transformação, de renovo, e que essas pessoas possam, em nome de Jesus, voltar a andar na tua presença a partir de hoje. E essa palavra de Deus que eu sei que o Senhor tem para liberar essas pessoas, possa ir de encontro a esses corações em tempo oportuno, trazendo nova vida, nova esperança, novo ânimo, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, e o teu propósito, ele não pode falhar, ele não falha, porque o Senhor Deus é um Deus imutável, a tua palavra é imutável, o Senhor é um Deus que quando lança uma palavra ela se cumpre pelo poder que ela tem em si mesma, e eu creio, Deus, que em nome de Jesus Cristo, vidas serão transformadas, famílias serão alcançadas, os abatidos serão levantados, os que estão em necessidade terão seus celeiros transbordantes, porque o Senhor é Deus capaz de fazer tudo o que era do passado em coisas novas. O Senhor é capaz de mudar todas as coisas pelo teu poder. Te louvamos, Deus. Te louvamos pela tua bondade, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela tua graça. Libera uma palavra de cura nessa noite aos que estão enfermos. Libera uma palavra de provisão aos que precisam de provisão. Libera uma palavra, Deus, de transformação de lares, onde há conflitos nessa hora, onde há guerras, onde há contendas, que haja paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, entre nessa casa e abunde essa casa com a tua presença e haja gozo e paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui hoje, uma vez mais, aqui nos auxiliando nessa caminhada. Se você está aqui é porque Deus te trouxe até esse momento. Deus te trouxe aqui, seja ao vivo, seja futuramente, quando você escutar esse vídeo, ver e escutar esse vídeo, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu, mais uma vez, me anuncio a você, eu sou o Adriano Santiago. Estou aqui como um vaso usado pelo oleiro, um vaso quebrado, um vaso que já foi desmanchado por Deus para trazer essa palavra ao seu coração. Eu creio que Deus, de uma maneira tão sobrenatural, me resgatou de um lugar onde eu não acreditava mais que poderia e me trouxe aqui hoje para falar ao seu coração. Eu creio que Deus tem essa mensagem para falar comigo e com você. Porque quando falo, eu sou o primeiro a ser alcançado por essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus leve a você essa palavra de consolo, de transformação. Vamos falar hoje sobre as riquezas. Até onde você iria para alcançar as suas riquezas? O que você deixaria para trás? O que você levaria consigo? O que você faria se hoje você tivesse toda a riqueza que você almeja em suas mãos? Como seria a sua vida de hoje em diante? O que você faria com essas riquezas? Qual é o propósito da sua riqueza? Eu quero te falar, em primeiro lugar, sobre o propósito das riquezas. Por que nem todas as pessoas que buscam essa riqueza encontram essa riqueza? Porque nem todos que estão buscando, correndo atrás, despertam cedo, dormem tarde, não conseguem encontrar e ter essa tão sonhada riqueza que busca. Mas antes de falar disso com você, eu preciso te falar sobre o tema da criação de Deus. Eu preciso falar com você sobre o propósito de Deus para nossas vidas. Eu preciso te elucidar de que a riqueza é um dom. Assim como falar bem, assim como
saber interpretar línguas, falar em línguas, ter o dom da palavra de profecia, assim como todos os outros dons que aprove a Deus distribuir a nós, as riquezas também é um dom. Eu não sei se você sabia, é um dom a riqueza da parte de Deus. É um dom. Eu vejo coaches aí pronunciando todos os dias, acompanho alguns deles até para conhecer um pouco como é que essas pessoas vivem e falam e atraem as pessoas, prometendo riquezas de maneira tão fácil, né? Ah, me siga aqui, 10 dias você está milionário, você me segue aqui, compra o meu plano aqui de negócio, que você em 30 dias vai começar a transformar de 0 a 1 milhão. Os caras estão fazendo o papel deles. Eu, como empresário que fui a minha vida inteira, desde 17 anos de idade, eu comecei a empreender. Eu tinha um automóvel, um carro que meu pai havia me dado ali com 17 para 18 anos de idade. Eu te conto um pouco mais sobre isso na nossa caminhada aqui. E aí, daquele ponto de um carro, comecei a vender e comprar na porta da minha casa, comecei a empreender. Andei com o carrinho aí 1 ano, né, me alegrando como um jovem que era, isso na década de 80, final da década de 80. E ali eu pedi ao meu pai que se eu podia vender o carro, ele achou meio estranho aqui, vai vender o carro, você queria tanto, sonhava tanto com isso. E ali eu fui começar a vender e a comprar carros e comecei a minha vida de empreendedor. E em outro momento, claro, durante a nossa conversa aqui dessa reunião, dessa noite, eu vou dando alguns testemunhos da minha própria caminhada para que você entenda quando Deus quer que você chegue a um ponto, a um lugar. E se isso, essa sua trajetória, ela tem a ver do propósito de Deus, da sua caminhada, tem a ver com você ser rico, você será. É claro, você tem que trabalhar, você tem que lutar, óbvio que sim, mas se dentro desse propósito que Deus tem para a sua vida, couber a riqueza, você será rico. Mas nem todos serão. Nem todos serão. E eu sei que muitos não vão gostar, vão me atirar pedra, e não é bem assim, se você trabalha, você vai... Bom, não é bem assim. A riqueza é um dom de Deus. Nem todos vão chegar a tão sonhada riqueza como espera. Mas eu quero, antes de falar da riqueza em si, das conquistas materiais, do dinheiro, da realização que essas coisas nos trazem, eu quero falar para você sobre a criação de Deus. Eu quero ler um texto para você que parece estar fora de contexto para o assunto que nós vamos trazer aqui hoje, mas não está. Eu quero trazer um texto para você, se você quiser me acompanhar, eu quero trazer um texto para você que está em Gênesis capítulo 21. O propósito que Deus tinha para Abraão e Sara. Abraão, para iniciar a caminhada do povo, ali nascia a caminhada com o povo de Israel, do povo hebreu, e Deus usou Abraão para iniciar essa trajetória, esse começo de vida do povo que o Senhor chama de meu povo, o povo de Deus. Essa história ela é muito interessante e tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui na noite de hoje. Eu quero ser uma boca de Deus para falar o seu coração, eu quero ser hoje usado por Deus para profetizar sobre a sua vida. Eu quero, nessa noite de hoje, nesse dia, para quem me verá durante o dia, trazer e ser boca de Deus, trazendo uma profecia para a sua vida. Quero trazer a palavra de Deus e permitir-me ser usado por Deus para abençoar a sua vida. Eu quero iniciar esse texto agora, que se você quiser me acompanhar, está em Gênesis 21, que diz assim, o nascimento de Isaque. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 anos e segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos de idade. 100 anos de idade. Quando nasceu Isaque. E disse Sara, Deus lhe deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, e acrescentou,
quem teria dito a Abraão que Sara aumentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém. Esse texto vai servir de pano de fundo aqui para a nossa conversa nessa noite de hoje, porque eu me impressionei, muitas vezes eu oro a Deus e pergunto, Senhor, por que eu? Por que o Senhor usa pessoas em detrimento a outras? Por que o Senhor está usando tal pessoa que nem parece assim, uma pessoa tão contundente no conhecimento de tua palavra? Eu às vezes me pego, não sei você, questionando Deus sobre algumas coisas. Por que esse fulano de tal, um homem que parece nem te conhecer, se tornou tão próspero? Eu me pego fazendo essas perguntas a Deus. E na leitura desse livro, desse texto, desse livro maravilhoso que é a Bíblia, eu me peguei pensando várias vezes, Deus, o Senhor chama uma mulher, um homem, para ser pai de nações, que foi Abraão. Lhe promete um filho aos 100 anos de idade, quando o Abraão ainda era mais jovem, e só depois de tantos anos o homem vai gerar esse filho. Sara, por sua vez, tinha 91 anos quando Abraão nasce. Quando Isaac nasce, desculpa. Veja bem, uma mulher aos 91 anos de idade, e antes disso até, jamais em condições normais pode gerar um filho, jamais. Em condições normais, humanas, físicas, biológicas, é impossível uma mulher gerar um filho nessa idade. É impossível. Para a biologia, para a medicina, para nós como seres humanos racionais que temos um intelecto, é impossível uma mulher gerar um filho aos 91 anos de idade. É impossível um homem aos 100 anos de idade ser pai. É impossível. Sara, ela já não tinha mais, além de ser de idade avançada, a Bíblia fala, o texto nos fala, depois você lê o texto inteiro, a Bíblia diz que Sara já não tinha mais. Olá, boa noite. Sara já não tinha mais o desejo que é inerente a uma mulher, a um homem com idade mais jovem. E como que isso podia acontecer se não fosse de maneira sobrenatural? E às vezes eu me pergunto e pergunto a você, que você se faça essa pergunta também. Deus já te fez várias promessas. E segundo as promessas de Deus, dentro do seu intelecto, de onde você já saiu, da família que você tem, da capacidade talvez financeira que você se encontra hoje, da capacidade intelectual que você tem hoje, você acha que você é capaz de realizar as promessas que Deus já fez a você? Você acha que no meio onde você vive, do lugar onde você talvez esteja me ouvindo agora, e no meio onde que você se encontra, você é capaz de alcançar as promessas que Deus já te fez? Eu posso te afirmar categoricamente que não. Porque eu sou prova viva disso. Quantas vezes Deus me prometeu algumas coisas, ainda que eu era mais jovem, eu me converti aos 25 anos de idade, eu não via a menor condição de realizar aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não tinha a menor condição de pensar que eu teria capacidade de realizar o que Deus me chamou para fazer quando Ele me chamou, quando Ele me prometeu. E eu creio que você também passa por isso várias vezes. Deus te dá uma palavra, ou às vezes você acha que vem aqui na sua mente, que é um sonho, é uma palavra que você escutou do nada. Não, às vezes é o Espírito Santo falando para você e te prometendo, olha, você vai chegar a tal lugar, eu vou te levar a tal lugar, você está querendo fazer uma faculdade, você não tem condições, mas eu vou abrir portas para que você faça. Eu tenho um sonho de ter um carro, uma casa, e você fala assim, mas como Deus, o Senhor está me prometendo que eu terei isso um dia, sendo que eu não tenho condição hoje nem mesmo de me alimentar? Hoje eu não tenho condição nem mesmo de prover o mínimo necessário para mim? Quantas vezes nós nos encontramos numa situação em que vemos aquilo que parece uma conversa com o nosso próprio cérebro ou uma palavra que vem assim chocada ao nosso encontro, ao nosso ouvido, mas é muitas vezes o Espírito Santo falando conosco que vai nos levar a tal lugar, que vai nos incumbir de tal responsabilidade, que vai nos dar aquilo que muitas vezes nós oramos e pedimos, e nós, dentro da nossa realidade, da nossa atualidade, não vemos a menor perspectiva de como alcançar. Não vemos. Não há possibilidade.
Não há possibilidade de maneira racional de alcançarmos a maioria das coisas que Deus nos promete. E Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, e Abraão não tinha um filho. E a primeira frase, eu quero que você entenda nesse texto que nós lemos, que está em Gênesis capítulo 21, a partir do verso 1 até o 9, eu quero que você entenda que quando Deus prometeu a Abraão que Sara lhe daria um filho, Deus não disse que outra pessoa daria um filho a Abraão, mas que Sara seria a mãe de seu filho. Só que a primeira frase que a Bíblia trata de Sara como esposa de Abraão é que Sara era estéril. Como então que Sara poderia gerar um filho a Abraão que seria pai das nações, chamado de pai das nações, pai de multitude? Deus prometeu isso a Abraão. Como que Sara poderia dar um filho sendo que ela era estéril? Como que uma mulher estéril poderia gerar um filho? E dentro do contexto sociocultural da época de Sara, Sara era como uma pessoa marginalizada. Uma mulher que não desse filhos nessa época, nesse contexto social, sociocultural, era vista como uma mulher ou um homem, como uma mulher marginalizada, uma mulher que estava fora do contexto social. Se sentia extremamente menosprezada, desprezada, se sentia uma pessoa, entre aspas, doente. E Deus fez uma promessa a uma pessoa que, dentro da capacidade intelectual dela e dentro da sociedade, e se trouxermos para a realidade de hoje, para o contexto médico, seria impossível Sara gerar um filho. Seria impossível. E, no entanto, Deus faz isso. Eu acredito, Deus, às vezes, eu vejo um senso de humor muito grande em Deus. Deus, às vezes, nos promete coisas que parecem impossíveis. Que ao homem, ao olho nu, parece impossível de conquistar, de realizar. Ao olho nu, é improvável que o homem alcance a maioria das promessas que Deus nos faz. E por que eu busquei esse texto? Exatamente foi a origem de todas as coisas. A origem, a paternidade espiritual, que nós somos chamados de filho de Abraão. E Deus prometeu a esse homem que foi gerar aos 100 anos, através de um ventre estéril, um filho que foi um grande homem e esse Abraão chamado de pai de multidões. Como isso seria possível? Como isso podia ser gerado? Porque Deus tinha um propósito. E eu quero te dizer nessa noite de hoje, como boca de Deus na sua vida, aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus já liberou no Espírito para você, há de se cumprir. Por mais que os médicos digam que não, por mais que as pessoas que te rodeiem, porque nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos quem Deus diz que nós somos. E por mais que todas as circunstâncias que te permeiam, que te rodeiam, pareçam impossíveis, aquilo que Deus te prometeu, como boca de Deus, eu ouso te dizer, aquilo que Deus te prometeu, de maneira incondicional, há de se cumprir. A despeito de toda e qualquer circunstância, Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida, porque Ele é fiel e a sua palavra, uma vez lançada, é impossível de ser voltada atrás. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Deus promete e não cumpre, Ele fala e não cumpre, fala e não chega àquilo que Ele te prometeu? Não. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus não cumpra aquilo que Ele te prometeu. E como boca de Deus, eu quero te dizer que aquilo que Ele liberou para a sua vida vai se cumprir. Não importa a sua idade, não importa a sua circunstância, não importa se você hoje está vivendo dentro de uma comunidade, numa situação quase impossível de parecer ser transformada. Não importa se você hoje está vivendo um momento de uma tormenta dentro da sua família, que seu casamento pareça que está no final. Mas se Deus te disse, lute, vai adiante que eu vou transformar, o Senhor vai transformar a sua casa, Deus vai transformar o seu casamento, Deus vai te tirar desse cativeiro, Deus vai te tirar dessa condição que você está hoje e te colocar sobre lugares que você ainda não conheceu.
por amor à sua própria palavra. Talvez não seja por você, talvez não seja aqui porque você se sinta, eu sou capaz. Não, é porque Deus vela pela sua própria palavra. E se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Toda promessa que Deus fez a você se cumprirá por amor à sua própria palavra, por fidelidade à sua própria palavra. Eu quero te dizer que Abraão e Sara ficaram perplexos e Abraão creu, mas Sara, de alguma maneira, nesse contexto, ela riu da promessa de Deus. Não porque Sara não cria que Deus era capaz de fazer, mas porque ela olhou para dentro de si mesma e viu uma condição humana. E dentro da condição humana, Sara viu que ela não podia gerar filhos. E se Deus te dá uma promessa nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, que você alcançará nações, que você será um empresário próspero, bem-sucedido, que o seu casamento que está em frangalhos será um casamento restaurado, que seus filhos que estão aí no mundo das drogas, quem sabe, que estão aí soltos pelo mundo, desviaram-se do caminho de Deus, voltarão, se prostrarão diante dele e serão líderes de jovens, líderes de grandes multidões de pessoas. Acredite, porque Deus vai fazer. Não desconfie, porque a sua condição humana, social, aquilo que você está vivendo hoje, não pode ver isso. Não desconfie, não deixe de crer que a sua condição, pelo que você enxerga, vai desqualificar a palavra de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir, seja em qualquer circunstância. E eu te trouxe esse texto aqui hoje como um pano de fundo para falar sobre riquezas, exatamente porque Deus buscou a origem do seu próprio povo através de um homem e de uma mulher que lhe prometeu multitudes, uma grandeza de filhos, uma geração inteira como filhos de uma mulher que era estéril. E se você crê que Deus mudou essa condição, você pode crer que Deus vai mudar a sua também. Que Deus pode converter esse cativeiro que você está vivendo aí hoje em grande bênção. Nessa situação difícil que você está vivendo, em gozo e alegria. E eu te digo, Sara, ela por não ter crido naquele momento que ela era capaz de gerar um filho a Abraão, passou-se o tempo. E ela foi se sentindo cada vez mais distante dessa promessa. Sara cada vez se via menos capaz de realizar aquilo que Deus havia lhe prometido. De maneira humana, física, ela se via cada dia menos capaz de gerar um filho. A idade foi chegando, a situação para ela foi ficando mais complexa, já não tinha, quem sabe, nem mais libido, não tinha mais desejo. E se isso não fosse o suficiente, Sara ainda buscou um artifício para ajudar a Deus. Sara então pensou assim, bom, se eu não consigo gerar esse filho, eu vou arrumar quem possa fazê-lo. E pediu então para que seu marido, para que Abraão se deitasse com Agar. E de Agar gerou Ismael. Veja bem, o que eu quero te dizer com isso? Quando nós não nos sentimos capazes de fazer ou de operar aquilo que Deus nos prometeu, nós trazemos para o campo do intelecto. Nós trazemos para o campo da razão. E quando nós colocamos no campo da razão, nós sempre vamos pender para o lado negativo. Nós sempre vamos olhar para as circunstâncias que nos rodeiam, para o limite que nós somos capazes de chegar, para o lugar aonde nós estamos, para uma palavra que alguém já liberou sobre sua vida, que você não é capaz de fazer isso, você não tem competência para chegar a tal lugar, você jamais vai se tornar um homem assim, uma mulher assim. Nós olhamos para tudo isso e trazemos para dentro de nós, pelo campo intelectual, e dizemos, eu ouvi coisas. Isso nunca vai poder acontecer comigo. Isso jamais vai poder passar na minha vida. Talvez foi coisa da minha própria cabeça. Quem sabe não foi promessa de Deus. Foi uma coisa apenas e meramente minha, humana. Eu devo estar equivocado. E você vai querer ajudar a Deus. E com isso você vai querer fazer alguma coisa para que se realize aquilo que você, de alguma maneira, dentro do seu espírito, o seu espírito creu, mas você não.
A sua alma reluta contra o espírito. A Bíblia diz que o espírito e alma, ou seja, a nossa carne, militam incessantemente um contra o outro. E a nossa tendência no campo intelectual é acreditarmos na nossa mente, na nossa alma, no nosso intelecto. E por aí nós vamos fazer alguma coisa para que de alguma maneira isso possa ser gerado. Esse desejo de crescer, de alcançar um posto melhor no seu trabalho, de gerar uma empresa, de quem sabe gerar próprios filhos mesmo físicos, como Sara. Você vai fazer alguma coisa no campo humano para ajudar um Deus sobrenatural a realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. Eu acredito que você possa muitas vezes, assim como eu já fiz, a buscar uma forma de redundar aquilo que Deus quer para realizar o que Deus te prometeu. No caso de Sara, sabe o que ela fez? Ela foi ela pediu ao seu marido que se deitasse com uma outra mulher para gerar um filho que Deus prometeu a ela. E nisso nasceu Ismael. E quando nasce Ismael, se você for ler toda a história da Bíblia, você vai redundar aos dias de hoje. Palestinos e israelenses lutando um contra o outro até o dia de hoje. Você vai ver guerras, contendas, peleias por causa de uma ajuda que Sara quis dar a Deus na realização de sua promessa. Onde eu quero chegar com isso? Sara acreditou que ela não poderia fazer se ela não ajudasse a Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí agora, meu querido, eu vou te dar um testemunho pessoal. Eu não me achava capaz de estar aqui diante de você. Eu sou menos provável de estar aqui diante de você. De quem sabe hoje, ainda com poucas pessoas, mas que num futuro próximo poderá chegar a milhares ou até milhões de pessoas essa palavra. E quem sabe esse nome que hoje é tão, às vezes, desconhecido, possa chegar diante de tantas outras pessoas. E quem sabe você possa ver o meu rosto um dia em outros lugares. Sabe, quando Deus me chamou para falar sobre o Evangelho, para pregar essa palavra, sabe o que eu quis, o que eu propus no meu coração? Não é para mim. Eu sou imperfeito demais para fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu sou incapaz de poder trazer aos corações de alguém alguma coisa que seja de transformação de vida. O que eu sei fazer e vou fazer para ajudar essas pessoas a mudarem de vida é falar sobre empresas, sobre negócios. Eu sou bom nisso que eu faço. Eu comecei a negociar com 17 anos de idade. Eu comecei a empreender aos 17 anos de idade. Eu gosto desse meio onde eu estou, então eu vou fazer o melhor nesse lugar para que essas pessoas que estão ao meu redor possam ter uma vida melhor, mas no campo do intelecto eu trouxe a responsabilidade para mim de fazer isso no meio empresarial. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho. Quando Deus me chamou pela madrugada, lá em maio de 2009, de maneira física, de uma maneira sobrenatural, me aparece dentro de um quarto e fala ao meu coração, e eu pergunto a Deus por 3 vezes, me dá uma prova de que o Senhor que está falando comigo, e Ele me fala dentro da própria palavra, e me manda uma pessoa ligar às 4 horas da manhã, meu telefone toca, e Deus manda alguém me falar de outro lugar. Irmão, Deus tem uma palavra para você, mandou te ligar para te dar uma palavra. Isso logo após o próprio Deus falar comigo. Que Ele manda te dizer que o que Ele te disse foi isso, para você pregar a todas as nações a palavra dEle, o Evangelho dEle. Que as pessoas te ouvirão e terão suas vidas transformadas. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando doido. Eu estou pirando, eu estou surtando. E eu perguntei a Deus, por que eu? Por que eu? Um homem imperfeito, eu me coloquei numa posição de imperfeito para Deus. O Senhor me atribui uma responsabilidade tão grande de levar o teu nome, que é sublime, que é santo, que é poderoso, capaz de mudar toda a história da humanidade com 1 minuto apenas. Por isso, esse movimento se chama Movimento 4:21, estampado aqui na minha camisa. 1 minuto apenas e Deus pode transformar a sua vida. E eu não criei assim. Eu não criei. Naquele momento, eu tive uma confirmação da parte do próprio Deus. E sabe o que eu fui fazer, meu irmão? Eu quis ajudar Deus
a realizar aquilo que Deus me chamou para fazer, eu me empenhei ainda mais. Eu tinha uma empresa nessa época, em outro momento eu falo para você sobre isso. Eu acredito que nós vamos ter uma live, um vídeo, em algum outro momento, que eu vou dar um testemunho pessoal que talvez vai te impactar muito. Eu quis ajudar a Deus a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da nossa riqueza, do nosso intelecto, Deus não precisa do nosso conhecimento. Deus apenas quer que você se disponha em obediência àquilo que Ele te falou, em aquilo que Ele te chamou para fazer. E eu fui querer ajudar Deus, dar uma forcinha para Deus, sabe fazendo o quê? Me empenhando ainda mais na empresa, fazendo daquilo ali a minha vida. Ficava 12, 13, 14, 15 horas trabalhando e achava que ali eu ia ajudar as pessoas, que através daquele mundo que eu vivia, empresarial, que era ali que eu ia liberar a palavra. Mas como? Eu ali estava limitado a 2, 3, 5, 10, 40 pessoas, quem sabe, para falar da palavra dele. Entrava uma pessoa, um funcionário, ou um empresário, ou um consumidor, um cliente, e eu ali sempre liberei a palavra, sempre. Já quantas Bíblias eu já doei ali dentro daquela minha empresa. Mas, na verdade, Deus tinha falado para mim para eu pregar a palavra dele por todas as nações, e não para ser empresário. E eu me retive naquela condição e me agarrei àquilo como se aquilo ali fosse a tábua da salvação, que é através dali que Deus ia fazer alguma coisa. E durante 14 anos, eu me silenciei. Eu me silenciei. Eu fiquei sem pregar, sem vir aqui à internet, com medo ou com orgulho, porque muitas vezes nós escondemos atrás do orgulho dizendo que é medo. E nos escondemos às vezes atrás de um orgulho ou uma vaidade dizendo: eu não sou capaz, eu ainda não posso, eu vou me preparar um pouco mais, por orgulho. E eu, como fui presunçoso e orgulhoso, e eu reconheço isso diante de vocês, porque eu tenho que reconhecer isso diante do meu Deus, eu me calei achando que eu ia me preparar um pouco mais, que em algum momento, quando eu estivesse muito rico e eu não precisasse que ninguém me doasse nada pela internet, ou me doasse nada, que se eu fosse um pastor, eu seria um homem que viveria da ajuda ali da igreja. Por pura vaidade e orgulho, eu me retive, eu me contive, eu me calei. E enquanto eu me calei, como diz Davi nos Salmos, os meus ossos se envelheceram dentro de mim, se adoeceram dentro de mim, se esmagaram dentro de mim. Enquanto eu me calei, durante esses 14 anos que se passaram, todo o meu corpo, a minha vida foi transformada para pior. Para pior. Aquilo que eu achava que era a tábua da salvação, tudo aquilo que eu imaginava que era para mim, aquilo que o canal de fluidez para eu chegar onde Deus tinha, para que eu chegasse, para que eu fizesse, Deus tirou de mim absolutamente tudo. Me levou ao mais inóspito deserto que você possa imaginar. Me levou para dar uma voltinha no deserto. E essa voltinha demorou mais de uma década. E num outro momento eu vou te contar o que ele fez comigo. Tudo aquilo que eu achava que era tão importante para mim, ele simplesmente fez desaparecer. Para que se desaparecesse, para que se sumisse, para que se eu nada tivesse, eu pudesse então me voltar a ele. Em humilhação, em rendição, em entrega, e hoje está aqui diante de você. Falando hoje para um número de pessoas pequenas, mas eu creio, hoje, eu entendo pela fé, não mais pelo meu entendimento intelectual, não pelo homem Adriano, não pelo intelecto do Adriano, mas pelo homem espiritual dentro de mim, pelo Espírito Santo de Deus. Eu entendo que essa mensagem se propagará e chegará a milhares e milhões de pessoas pela fé. Pela fé, apenas pela fé. Porque se eu olhar para as circunstâncias e pela minha capacidade, eu novamente te digo, não sou capaz. Mas pelo que Deus me prometeu, eu creio que possa acontecer. Eu creio que vai acontecer, que possa não, que vai acontecer. E você que me assiste hoje, e você que me assistirá amanhã, e o que me assistirá depois de amanhã, e o que me assistirá em alguns anos, vai entender tudo isso que eu estou te dizendo. Deus te pega num momento que às vezes você acha incapaz de fazer algo. Deus te chama muitas vezes na hora que você menos acha que é capaz de realizar aquilo que Ele te chamou. Deus te
aborda num momento em que você fala assim, eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Sabe para que isso? Porque é na nossa fraqueza que Deus opera a sua força. É para que Deus sobressaia e não você. É por Ele, para Ele todas as coisas, não por nós, para nós e por nós. E nós não entendemos isso. Nós queremos dar uma força para Deus e Sara quis dar uma força para Deus. Sara então pediu para o seu marido se deitar com outra mulher para gerar um filho que não era o filho da promessa. Porque Isaac era o filho da promessa. Era o filho de uma estéril. E Sara riu. Sara riu. Como eu poderei dar luz a um filho sendo estéril? De mulher já de idade avançada. E Sara riu. E Sara riu. Quantos de nós que estamos aqui agora e os que ouvirão dirão, eu só rindo para acreditar que Deus pode me tirar de onde eu estou, desse charco de lama que eu vivo, desse casamento arruinado que eu estou, dessa vida miserável economicamente, financeiramente falando que eu vivo. Só Deus é capaz de fazer isso, meu irmão, minha irmã. Só Deus. Você não é mesmo, não. Pode se conter na sua limitação porque você não é capaz, mas o Deus que te prometeu é capaz de fazer coisas ainda maiores do que você possa pensar e imaginar no seu intelecto. E esse Deus há de fazer. Esse Deus há de operar grandes milagres na sua vida. Eu quero ser agente de trazer essa palavra de mudança para a sua vida hoje. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar o seu cativeiro, a vida que você está vivendo hoje, de talvez uma condição tão difícil. Deus vai te levar a lugares inimagináveis. Você vai pisar em solos que você nunca pisou, conhecer pessoas que você nunca conheceu, viajar a lugares que você nunca viajou, ter ascensão que você nunca teve. Mas não é por você, é por Ele. Porque se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Ele vela pela própria palavra, sua palavra é irrevogável, é como uma chancela de um juiz. Bateu o carimbo, está homologado. Está consumado. E é sobre isso que eu estou te falando hoje. Esse pano de fundo, esse texto que eu te trouxe por baixo disso, é para te dizer, não queira ajudar a Deus na promessa que Ele fez a você. E onde que entra as riquezas nisso, Adriano? Onde que entra o assunto que você ia abordar sobre as riquezas, sobre a fama, sobre tudo aquilo que eu poderia ou não levar ou deixar para trás? Aonde que entra tudo isso com esse texto de Abraão, esse texto de Sara? Entra no seguinte contexto. Se você pensa em ser rico, se você pensa que as riquezas vão trazer para você a alegria que você espera, talvez seja um engano para a sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Eu mais uma vez vou dar um pequeno exemplo para você. Desde novinho eu quis ser rico. Desde muito novinho. Passava horas em frente à revista Quatro Rodas, eu gosto muito de carro, moto. Eu passava horas ali em frente à revista, lendo, e eu olhava assim aquelas caminhonetes, aqueles carros, e falava, nossa, um dia eu quero ter uma caminhonete assim, um carro assim. E eu persegui aquilo. Eu persegui aquilo desde novinho. E meu coração se encheu daquilo. O meu coração se encheu de desejo, quase inflamado, para conquistar coisas. Para não importasse o que eu teria que passar, não importasse o que eu teria que fazer, eu conquistaria aquilo ali. E por muitos anos eu deixei para trás coisas, pessoas, propósitos de Deus para a minha vida, tão importantes, para conquistar coisas. E que no final, depois de conquistado, eu vi que era tudo vaidade. Eu tenho um homem que eu aprendi a respeitar e a ouvi-lo muito, chamado Salomão. Salomão escreveu grande parte de Provérbios e também o livro de Eclesiastes. E Salomão, ele é um grande exemplo para nós na Bíblia. Um grande exemplo de conquistas, um grande exemplo de riquezas. Não houve, nem no passado, e até o dia de hoje, homem mais rico e mais sábio que Salomão. Deus, na viração do dia, a Bíblia nos conta que na viração do dia, Deus apareceu a Salomão e lhe perguntou, Salomão, o que queres que eu lhe faça? Deus encontrava prazer em Salomão. Salomão, filho de Davi, que também foi uma promessa de Deus, que governaria sobre Israel. E Deus perguntou a Salomão o que Salomão gostaria de obter da parte de Deus. E sabe o que Deus diz para Salomão disse para Deus?
Salomão não pediu a Deus riquezas. Salomão não pediu a Deus por honras. Salomão não pediu a Deus para vencer os seus inimigos nas batalhas. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo segundo o propósito de Deus. Salomão pediu a Deus o que era excelente ao coração de Deus. Salomão pediu a Deus aquilo que era o propósito de Deus para ele. E sabe o que Deus fez, meu irmão? Minha irmã e meu irmão. Deus concebeu a Salomão. Deus disse a Salomão: por que não me pedistes riqueza, honra e nem glórias? Eu te farei o homem mais rico. Te darei riquezas como a nenhum outro homem. Te darei honras, vencerás batalhas, e nenhum outro homem mais sábio que tu existirás. Salomão era, e até o dia de hoje, foi o homem mais sábio da humanidade. Também o mais rico, e teve muita honra vinda da parte de Deus. Porque o que ele pediu a Deus, Deus lhe concedeu muito mais, porque era do propósito do coração de Deus. Às vezes nós oramos, gastamos tempo na presença de Deus, pedindo a Deus por riquezas, para conquistas, pedindo a Deus como conquistar coisas, pedimos a Deus como chegarmos a determinados lugares, pedimos a Deus: Senhor, me faz chegar a tais lugares, me tornar um homem próspero, bem-sucedido, e não levamos em consideração o propósito do nosso coração ao pedir a Deus essas coisas. Não levamos em consideração o propósito que está dentro do nosso coração com as riquezas que nós pedimos a Deus. Por que você gostaria de ser rico? Por que você gostaria de ser um homem mais sábio da humanidade? Por que você gostaria de chegar a lugares que nenhum dos seus familiares chegou? Por que você gostaria de sair de onde você está hoje? Será que é o lugar que você vai estar que vai fazer com que você seja alguém? Será que serão as riquezas concedidas a você que te tornarão uma pessoa mais feliz, mais realizada? Você já parou para pensar que às vezes, quando pedimos a Deus as coisas, muitas coisas, e não obtemos, é porque Deus sabe do propósito do nosso coração? Você já parou para pensar que muitas vezes nós pedimos a Deus riquezas e vamos dividir com as riquezas, com Deus, essas riquezas em termos de subserviência, de amor ou de, quem sabe, de relacionamento? Acaso nós podemos servir? A Bíblia nos diz, eu vou te dar um texto que está em Lucas 16:13, fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará um a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E um exemplo clássico disso é Judas. Meu irmão, o que estava no coração de Judas? Judas estava andando com Jesus, se assentava com Jesus, mas o seu coração queria servir a Deus e as riquezas. E sabe o que ele fez no momento em que ele tinha que escolher? Ele escolheu pelas riquezas. Ele, em detrimento das riquezas, entregou a Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou o seu Criador, o Criador dos céus e da terra, que poderia dar muito mais a ele do que apenas 30 moedas. Mas o coração dele estava ali. O coração de Judas estava dentro desse contexto bíblico, estava nas riquezas e não em Deus. E por estar nas riquezas, ele deixou a Deus, ele desprezou a Deus para honrar as riquezas. E ninguém pode servir a dois senhores. Você já parou para pensar que muitas vezes o que a Bíblia nos propõe é não acumular riquezas nessa terra? A Bíblia diz assim em Mateus 6:19-21, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
De que sua boca tem falado? De que você tem se atido durante o dia? A falar sobre o quê? Sabe, essa semana eu tive houve um fato muito interessante. Eu trabalho com imóveis aqui em Rosário, na Argentina, e o dono de uma imobiliária, eu estava com ele dentro do automóvel dele, e foi ver um automóvel, foi ver um apartamento, e ele me disse assim: Adriano, você é pastor? Ele viu em um outro vídeo meu aí na internet, falou: você é pastor? Eu falei: olha, eu sou ex-seminarista, e depois que nós nos formamos, nós recebemos um diploma na qual tem dito que você é um pastor. Mas eu, particularmente, acho que todo homem, toda mulher que abre o coração para ouvir a palavra de Deus e levar essa palavra adiante são pastores. A minha resposta para ele foi essa. Ele me falou: bom, você poderia me dar uma orientação? Adriano, você sabe que eu tenho muita dificuldade em doar, em dar alguma coisa para alguém? Eu achei estranho, ele nunca havia me falado sobre esse tema, me perguntar isso, me dizer isso, me fazer essa afirmativa. Eu achei, ao mesmo tempo, muito bonito da parte dele, a humildade dele a colocar isso diante de mim, sendo apenas nós tendo um relacionamento profissional. E eu perguntei para ele assim: mas por que você está me dizendo isso? Ele falou assim: porque eu às vezes vejo sua generosidade, você às vezes chega nos lugares e vê pessoas com dificuldade, ele pedindo um alimento, alguma coisa, e você prontamente se doa a essa pessoa ali o que comer. E eu falei: olha, você sabe o que é isso? É porque um dia eu tive fome. Deus me permitiu chegar a um ponto de muitas vezes não ter nem o que comer. Eu cheguei a um ponto de ser de um empresário tão bem sucedido a chegar ao ponto de não ter nem o que comer direito. Sabe que minha mãe estava fora de Belo Horizonte nessa época, eu sou de BH, Minas Gerais, e eu pedi, às vezes, uma certa vez, eu pedi minha mãe para mandar R$50 há um determinado tempo atrás, porque eu não tinha para comer. Poxa, mas um homem que era empresário, industrial, teve tantas coisas, chegou a esse ponto, Deus te abateu de tal maneira assim, isso para outro momento nós vamos falar sobre esse testemunho pessoal. Sim, Deus me levou a esse ponto. E eu não tinha R$50 para comer. Eu comia pão, às vezes, 2, 3, 4 dias com água da torneira. Aqui é usual tomar água da torneira, porque a água é muito bem filtrada, mas aí no Brasil nem sempre foi assim, ou não é assim ainda, não sei. Eu tomava água da torneira e comia pão de 2, 3 dias, que é o que eu tinha para comer. E depois que isso me ocorreu, eu comecei a ter um pouco mais de compaixão pelas pessoas. Eu comecei a ver que tudo aquilo que eu tinha, às vezes, em demasia, em excesso, e nunca serviu, talvez, para ajudar pessoas, e na minha pouca condição, eu comecei a ver que se eu ajudasse as pessoas, eu teria mais empatia por essas pessoas, eu me tornaria um ser humano melhor. E quando ele me fez essa pergunta, eu me alegrei no coração, sem soberba, mas me alegrei por saber que o meu coração tem se quebrantado diante de Deus para essas coisas. De não buscar a riqueza sob consequência, qualquer consequência, passando por cima de qualquer valor. Eu já errei, já equivoquei muito, e talvez muitos de vocês que estão me vendo agora também já se equivocaram muito, já fizeram coisas que se envergonham. Eu já fiz muita coisa que eu me envergonho. Alianças com pessoas que eu me envergonho, para conseguir coisas que hoje eu também me envergonho. E elas nem estão mais nas minhas mãos. Deus permitiu que elas nem estivessem mais comigo. E num outro momento eu vou te falar como que Deus foi fazendo isso, como Deus foi me limpando dessas coisas e me chegou ao ponto de não ter nada, absolutamente nada, para que hoje, depois de não ter nada, eu pudesse ganhar tudo dele. Ganhar a vida que ele propôs para mim, o propósito do coração dele para o meu coração, para a minha vida, que está aqui hoje diante de você, falando essa palavra. É trazendo a você uma mensagem que, quem sabe, pode transformar a sua vida. É levando essa mensagem com tão pouco conteúdo que eu tenho, financeiro no dia de hoje, ou de conhecimento acadêmico, mas de coração puro, leal a Deus, rendido ao Senhor, com pureza de coração. Sem me envergonhar se tem 2, 3, 5, 10 pessoas, mas fazendo e obedecendo ao chamado que Ele me fez. Porque muito melhor do que muitas riquezas, a Bíblia fala, e eu acho interessante em Provérbios, que mais vale
um punhado em uma só mão do que 2 punhados em uma mão com sofrimento e pranto. Mais vale um só punhado em uma mão com alegria, com gozo, do que 2 punhados com sofrimento e pranto. É melhor, às vezes, termos menos se a riqueza for algo que vai afetar a nossa caminhada com Deus. Se a riqueza for algo que vai te fazer deixar para trás sua família. Quem sabe você aí hoje, que é pai, que é mãe, tem deixado seus filhos, tem praticamente abandonado, você que é filho, os seus pais, que já estão mais velhos. Sabe, deixado de olhar para os seus amigos, correndo atrás, desenfreadamente atrás de riquezas, de fama, de glória, fazendo coisas que desonram a Deus, quem sabe até aqui na própria internet. Você tem desonrado a Deus. Você tem postado coisas que desonram a Deus para conseguir likes, para conseguir views, para conseguir um clique, para agradar pessoas. Quem sabe você tenha feito pactos que desonram e desagradam a Deus em prol de uma riqueza que vai te trazer um sofrimento terrível lá na frente. Quem sabe você ainda não saiba, mas eu sou a agente que te traga essa notícia e como exemplo disso, e vou poder te testemunhar isso numa outra oportunidade, você vai ver esse vídeo futuramente, dando esse testemunho, que assim como eu, perdeu anos e anos de fazer aquilo que Deus te chamou, correndo atrás do vento, correndo atrás de riquezas que não trouxeram nenhuma glória para a minha vida, muito pelo contrário, trouxeram desonra, difamação, trouxeram inimizades, romperam com relacionamentos que poderiam ser hoje maravilhosos. Porque eu desonrei a Deus quando busquei desenfreadamente, sem pensar e sem parar, para pensar no que eu poderia atropelar para conseguir essas riquezas. Para andar no Mercedes-Benz, para ter um apartamento de cobertura, para vestir as roupas mais caras que existiam e que existem. Ou seja, para fazer tudo isso, eu passei por cima de quantos valores? De quantos princípios espirituais que regem a minha vida no dia de hoje? Precisou Deus me quebrar absolutamente ao meio para eu poder estar aqui hoje diante de você. Não espere que isso aconteça com você para que você veja. O sábio aprende com o erro do outro e não com o seu próprio erro. O ignorante aprende com o seu próprio erro, mas o sábio aprende com o erro do outro. Aprenda com esse testemunho que eu estou te trazendo. Por enquanto, só dentro dessa perspectiva, esse testemunho trazido dentro dessa perspectiva. Mas tem coisas que eu vou trazer diante de você para que você vai ficar perplexo de como um homem é capaz de atropelar qualquer valor, qualquer princípio em detrimento a conquistas, a se tornar rico. O que nós somos capazes de fazer e atropelar para alcançar a riqueza. Nós deixamos muitas vezes os filhos em casa. Vemos os filhos no final do dia, ou uma vez ou outra por semana. Às vezes sai de casa, o menino está dormindo, chega em casa, o menino está dormindo, sabe para quê? Buscando por dinheiro, por conquistas, achando que você vai dar para ele essa vida mais confortável e que é o suficiente, e não é. Muitas vezes o seu filho está esperando que você gaste 2, 3 horas, 4 horas do dia com ele, que o abrace, que o beije, que acompanhe ele até o esporte dele preferido, que o acompanhe nas lições de casa, que o tenha por um filho amado e não por aquilo que você vai dar. Às vezes quando você trouxer e entregar ao seu filho aquele presente, seu filho vai olhar para você com a cara de que o presente está ótimo, mas o que ele queria não era o presente, era o seu abraço, era a sua companhia. Você já parou para pensar nisso? Que quantas vezes esse ciclo repetitivo está acontecendo porque acontecia com os nossos pais, agora estão acontecendo conosco que somos filhos, abandonando os nossos pais, colocando eles muitas vezes em casa para maiores, casa de repousos, e muitas vezes nem vendo os nossos pais, não tem 10 minutos para pegar no telefone, mas passa 5 horas na frente de uma câmera de TV ou de um telefone, de WhatsApp, de Instagram, de não seja o que seja. E não temos tempo para ligar para os nossos pais 2, 3 vezes ao dia e dizer: pai, mãe, como você está? Como é que foi seu dia? Nós estamos repetindo ciclos que muitas vezes eles fizeram, nós estamos fazendo o mesmo. Os pais que nos deixaram, hoje nós estamos deixando aos nossos pais.
que já estão mais velhos, que necessitam da nossa presença, muitas vezes do nosso auxílio, do nosso ombro para atravessar uma rua, para sair a comprar alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Tudo isso em prol de uma riqueza que traça corrói, ferrugem corrói e traça come. E a Bíblia nos deixa claro, não vos acumuleis tesouros sobre essa terra onde traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Quantas pessoas que começaram bem as suas carreiras, mas em prol de quererem mais e mais, começam então a roubar dinheiro da empresa que trabalha, desviar dinheiro, entram muitas vezes com uma boa intenção para a política e se desviam quando vem a possibilidade de ganhos e mais ganhos e se vendem e se rendem e se entregam aos costumes de Satanás, que é simplesmente tirar do outro aquilo que poderia abençoar o outro. Por isso a Bíblia diz que é onde os ladrões escavam e roubam. Você já parou para pensar nesses valores que a sociedade moderna está perdendo por causa de riquezas? Seguimos a coaches, passamos e aplaudimos e muitas vezes veneramos, passamos horas na frente desses coaches escutando, me siga e aprenda a ser como a ser rico. Compre o meu plano aqui, minha instrução, que eu vou te ensinar a se tornar multimilionário. E aí postam com carros, com aviões, uma ostentação desgraçada. Se tornam soberbos intelectuais. E muitas vezes vazios por dentro, passam uma realidade que nós vemos e às vezes admiramos, muitos admiram, e por dentro estão vazios, como sepulcros caiados. Abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus há quanto tempo? Em prol de uma riqueza que não vai trazer nenhum benefício para a sua salvação. Ser rico é pecado? De maneira alguma. O ministério de Jesus foi sustentado por uma das mulheres mais ricas do Império Romano. A esposa de Herodes sustentava o ministério de Jesus. A esposa e outras mais, e assim como vários outros homens que eram ricos e que ajudavam no ministério. Não é problema nenhum, não tem nenhum tipo de problema ser rico, não é pecado ser rico. O problema é o que você deseja com a sua riqueza. O que você pretende fazer e até onde você irá ou você se propõe a chegar para conquistar tais riquezas. O que você está decidido no seu coração a deixar para trás? Relacionamentos, pessoas que você ama, seus pais, quem sabe os seus filhos, se distanciar do seu cônjuge, passar dias fora, longe de casa, deixando ele em posição vulnerável. Tudo isso em prol de quê? De ser rico? Será que é isso mesmo que Deus tem no coração dele? Porque quando Sara, e aí nós fazemos essa junção desse texto, Sara não acreditou que Deus poderia ser gerador dela, ela quis ajudar a Deus a conquistar aquilo que Deus tinha prometido para ela, ela então permitiu que seu marido se deitasse com Agar e gerou, até o dia de hoje, as contendas entre o mundo árabe e o mundo muçulmano e o mundo cristão. Até o dia de hoje. Porque ela não acreditou que a promessa de Deus poderia se cumprir nela. E se Deus tem um propósito, meu irmão, e Ele já te disse, minha irmã, que Ele vai te prosperar, que Ele vai te abençoar, não queira ajudar a Deus. Não deixe os valores cristãos, espirituais, saírem, pulverizarem de dentro do seu coração, se esvaírem de dentro de você, em detrimento a essa riqueza, em função dessas riquezas. Não permita. Porque se Deus te prometeu, e é propósito dele que você se torne próspero, você trabalhando naquilo que Deus te chamou para fazer, Deus te prosperará, Deus te abençoará, Deus te tirará dessa situação e te colocará sobre outra. Sabe por quê? Porque você, quando honra a Deus, Deus te honra. E Deus não precisa da sua ajuda, da minha ajuda para fazer absolutamente nada. Ele, por pura graça e misericórdia, Ele nos propõe a fazermos parte do seu propósito. Mas você não tem que absolutamente
passar por cima dos valores que Ele mesmo estabeleceu para nós dentro de sua palavra, dentro da Bíblia, para chegar a um lugar que Ele te prometeu. Não deixe valores que são tão importantes em detrimento a uma riqueza, a conquistas de coisas que logo passará. Um carro que você almeja ele hoje e faz qualquer coisa para ter, daqui 5, 10 anos ele vai estar ultrapassado. Essa roupa que você sonha em ter de marca famosa, saiba, daqui 5, 10, quem sabe 15 anos, ela vai se tornar algo obsoleto, algo demodê, sei lá se existe essa palavra ainda, vai se tornar algo dispensável porque existirão outras. E você vai ter corrido atrás do vento. O apóstolo Paulo fala isso. Nós corremos atrás do vento, gerando muitas vezes tristeza no coração do nosso Criador. Mas se eu quero te trazer uma palavra de alento. Se você escutou a voz de Deus, se você está caminhando com o Senhor, e você crê que aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, saiba, isso vai acontecer na sua vida. Porque pode passar 1000 turbilhões pela sua vida, na sua casa, nos seus negócios, se Deus estiver com você, e Deus tiver propósito para você, naquilo que Ele estabeleceu para você, você vai alcançar. Se Deus te deu uma palavra que sua empresa vai crescer, ela vai crescer. Se Deus te deu uma palavra que as portas dentro dessa empresa que você trabalha se abrirão e você ocupará cargos de posição muito mais importantes, isso vai acontecer e você vai ocupar. Se você for estéril e Deus tiver te prometido filhos, saiba que Ele vai abrir o seu ventre e te dará filhos. Se Deus tem uma promessa para você, essa promessa se cumprirá porque Deus é fiel no cumprimento de cada uma de suas promessas, de cada uma de suas palavras. Saiba, ore, agradeça a Deus, porque isso vai acontecer. De antemão, agradeça. De antemão, porque vai acontecer. Eu venho aqui hoje com muita reverência ao meu Senhor, com muito temor e tremor, te trazer essa palavra. Não sei se caiu bem ao seu coração ou não, mas se você está fazendo algo que tem maculado o seu relacionamento com o Senhor, em prol de uma riqueza ou de crescimento a qualquer custo, deixe para trás isso. Abandone. Abandone e siga adiante dentro dos princípios cristãos, dos princípios bíblicos, crendo que a palavra de Deus é suficiente nela mesma, que Deus vela pela sua palavra e toda e qualquer promessa de Deus para a sua vida será realizada. Toda e qualquer promessa que Deus fez a você será alcançada, porque Deus é fiel. Eu abençoo a sua vida. Eu deixo agora essa palavra ao seu coração. Medite nela. Medite nela. O que você tem deixado para trás? O que você tem feito para conquistar o que você tem feito? Quantas pessoas, familiares você tem abandonado para alcançar o que você quer? A maior riqueza que nós temos, em primeiro lugar, é honrar a Deus sobre todas as coisas. Aos nossos pais, amar aquele que está ao nosso lado. Servir a Deus sob toda e qualquer condição. E Deus prosperará o seu caminho. Honre a Deus e Deus te honrará. Não queira dar uma forcinha para Deus. Deus não precisa. Só cumpra, segundo o que Deus estabeleceu em sua palavra, que Ele te abençoará. Fique em paz, que seu coração se encha de gozo e de alegria, e não de tristeza, que Ele é fiel. E assim como Sara não podia gerar, e Abraão foi pai de multidões aos 100 anos de idade, Sara aos 91, Deus vai fazer gerar disso que parece hoje estéril na sua vida, aquilo que Ele te prometeu. Há de se cumprir. Toda e qualquer promessa que Deus tenha feito a você se cumprirá. Porque assim como cumpriu na vida de Sara, e Deus é imutável, assim como se cumpriu na vida de Abraão, e Deus é imutável, se cumprirá na sua vida também. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu não sei o que esse homem e essa mulher está passando hoje, esse garoto, essa garota. Eu não sei o que eles estão vivendo, não sei as suas dificuldades, não sei quais são as tormentas que estejam atravessando no dia de hoje. Muitos têm se rendido, Senhor, diante do inimigo das nossas almas,
para conquistar coisas que não conseguirão sem o Senhor. Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o coração e a mente desse garoto, dessa garota, desse homem, dessa mulher, desse ancião, dessa anciã. Que o Senhor possa abrir o seu coração, a sua mente. Que a promessa do Senhor é infalível. Que a bondade do Senhor alcança aqueles que se rendem ao Senhor. Que o Senhor, meu Deus, jamais deixará alguém que ama o Senhor, aquele que se derrama diante do Senhor, Deus, passar por provações que não sejam capazes de suportar. O Senhor não nos dá fardos maiores que suportamos. E tudo hoje que esse homem ou essa mulher, esse garoto ou essa garota estejam vivendo, é para que ele possa, em tempo oportuno, se render ao Senhor e ter sua vida transformada para estar mais perto do Senhor. Para que sua vida seja mais derramada no altar do Senhor. Porque tudo aquilo que ele pensa em alcançar, Deus, sonha em ter, o Senhor pode fazer muito mais. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa fazer muito mais do que nós sabemos te pedir ou pensar. Opera, Deus, em favor desse que te clama com sinceridade de coração. Opera em favor, Deus, desse que está te suplicando com lágrimas nos olhos. Desse homem e dessa mulher que não sabem o que fazer no dia de amanhã. Desse homem e dessa mulher, Deus, desse garoto e dessa garota que não sabem mais o que fazer para sair de onde estão. Opera o teu favor. Opera o teu milagre, Senhor. Abre portas onde não existe. Ah, Senhor, oportunidades que nem ele mesmo esperava. Deus, abra, Senhor. Reconecte esse que estava distante do Senhor no teu trono celestial. Ao teu trono celestial. Reconecte, Senhor, esse homem e essa mulher ao Senhor. Em nome de Jesus. Seja, Senhor, o Senhor engrandecido, exaltado e louvado para todo sempre. Nós te exaltamos e te bendizemos porque não há outro Deus além de ti. Só tu és Deus e soberano e sobre tudo e todos governa. Nós nos rendemos diante do teu governo e da tua soberania. Rendemos louvores e honra ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se essa palavra minha irmã, se essa palavra te serviu, se essa palavra caiu no teu coração, se o teu coração ouviu e te fez bem escutar essa palavra, eu te peço que você aperte esse aviãozinho aí e envie esse vídeo para outras pessoas. Ele vai estar salvo lá no canal 4:21, 1 minuto apenas. E Deus pode mudar a sua vida. Mande esse vídeo aí para o seu amigo, para o seu familiar, para aquela pessoa que você vê que está perdendo os seus valores em busca de uma riqueza corruptível, que vai levar ele ou ela ou seu parente ao mundo de perdição. Manda essa mensagem para essas pessoas. Me ajude a difundir essa mensagem. Eu quero ser boca de Deus nessa terra. Eu sei que nada sei, mas o Senhor tudo pode e o Senhor tudo sabe. E se Ele me chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele me propôs e me chamou para fazer. Me ajude a difundir essa palavra. Que Deus te abençoe. Você que vai me assistir aí nesse outro momento, dentro do carro, aí dentro do ônibus, viajando, ou não sei onde você pode estar agora, que você seja abençoado. Que Deus possa te fazer terra frutífera. Que o Senhor te abençoe e te guarde, estenda sobre ti a tua mão e o seu rosto e a tua face e te dê paz. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço e muito obrigado pela sua companhia.